forma e viver em outros planetas. A realidade não se mostra como ela realmente é em seus bastidores. E dentro dessa maia necessária, ou ilusão maiávica, está a partícula. É ela que disfarça a verdade com formas. E como isso acontece? Temos esse formato porque tudo que a gente consome do meio, ambiente terrestre, possui uma carga de partículas em seus átomos que não sai do padrão de deixarmos na estrutura que temos, a estrutura conhecida. Temos esse formato devido ao que está lá fora, a vida. Por exemplo, em Marte, um átomo de carbono, ele é classificado como C13. O que seria isso? Ele tem um nêutron a mais do que o C12, que é o visto na Terra. No entanto, a ciência quer levar seres humanos para Marte. Nomes aclamados como Elon Musk, da SpaceX, e a NASA. Inclusive, há uma concorrência quase política dentro disso, atualmente. Então, o ser humano pensa que ir para outro planeta vai encontrar um irmãozinho idêntico a ele, como se estivesse se vendo num espelho, e talvez sentar e com ele tomar uma cerveja. Será bem difícil acontecer, porque cada orbe pertence a uma evolução, apesar de estar dentro do mesmo sistema. Até o cinturão de Kuiper há muita semelhança, mas semelhança não é ser idêntico. No próprio planeta Terra tem coisas que não podem conviver. Alguns micro-organismos, algumas radiações, aí entra a questão dos átomos, como, por exemplo, um ser humano. O ser humano é muito frágil dentro do seu próprio bioma, do seu ecossistema. Até mesmo a luz do sol que o ilumina o pode agredir. Falávamos em outros vídeos sobre a radiação, que inclusive pode interferir no DNA e causar doenças bem difíceis de se tratar, como o câncer. Então, se a gente pegar pelo meio esotérico com S, pela ciência oculta ou espiritualista, e colocar filosofia dentro das aparências disso que a gente chama de forma, isso que a gente vê todos os dias, vai ser explicado assim, que quebraria toda a teoria conceitual da ciência, que as partículas são separadas. Não é avaliado os estados de matéria, que o sólido é um tipo de líquido, o líquido um tipo de gasoso, o gasoso é um tipo de calorífico, e o calorífico é um tipo de iridescente. Então, se você não avalia esses estados da matéria que são óbvios e visíveis, a ciência acadêmica não está definindo partícula. O que eu quero dizer? Pensa você que o carbono, que vem de bom carvão, não é o mesmo oxigênio transmutado? Não fazemos isso em nós mesmos, com os alimentos? Nós quebramos, transmutamos o que a gente absorve do meio, dos recursos da terra, que chamamos de alimento. A planta faz isso. Ela transmuta carbono novamente em oxigênio. E em troca, nós respiramos oxigênio e transmutamos em carbono. A gente densifica
e a planta se utiliza. É o mesmo ente. Oxigênio, o gênio que corrói, que transforma. O oxigênio ele arroga, tanto é que ele, sob uma superfície metálica, exposta à intempérie e ao tempo, naturalmente ela vai se transformar. A realidade da ferrugem, que mostra sua parte ácida. Mas, no mesmo tempo, a ferrugem, que é a ação do oxigênio, se transforma de novo em carbono. O ferro contém grande parte de átomos de carbono. Inclusive, tem receitas de colocar um prego enferrujado dentro do feijão em fervura para soltar ainda mais ferro. Porque carbono. Carbono não faz mal para um corpo carbônico como o nosso, físico. Então, o que está acontecendo diante de nós, a gente fala de tantos termos, transmutação, quinta dimensão, era de aquários, é que a gente não está vendo a transmutação acontecer na frente de nossos olhos, com a própria forma física que nos engana. O que a gente respira de ar garante que a gente permaneça com esse nosso estado de matéria, com essa forma. Veja a realidade, por exemplo, de alguns países onde há muita poluição atmosférica. As pessoas envelhecem mais rápido e adoecem. E a realidade do tabagismo? A pessoa respira carbono, ela é para estar respirando o puro oxigênio. E o tabaco não muda, não modifica, inclusive a fisionomia do usuário, as drogas, porque você está trocando, você está mexendo essa nossa mania de liberdade arbitrária. Achamos que temos livre-arbítrio para tudo, nos lugares errados, colocamos coisas certas em lugares errados. E isso se expande até para a questão sexual, comportamental e usual de fazer uso dos recursos. Então isso tudo seria muito interessante da gente observar dentro da questão do autoconhecimento e saber onde estamos. Tem um corpo material, mas só um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. E esse espírito só está aqui em corpo presente porque ele tem ânsias de compreender a matéria, de compreender isso que a gente acha ser objetivo. Paz reverencial a todos.